vocês estão? Espero que tudo bem. Eu sou a professora Vanessa. Estarei junto com vocês hoje na disciplina de Geografia. Hoje vamos aprender um pouco sobre um elemento identificado nos mapas, a escala. E ela pode ser gráfica ou numérica. Quer entender melhor o que é isso? Então fica aqui comigo. Aproveita que a aula está só começando e já registrem a presença de vocês por meio do código QR que está aí na tela. Também tem algumas informações importantes sobre essa aula. Esta aula é destinada ao 6º ano dos anos finais e trabalha a habilidade de medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. O objetivo é entender o que são escala gráfica e numérica identificadas nos mapas. Vamos entender juntos esse assunto. Você sabe o que é um mapa e para o que ele serve? Mapas são representações do espaço físico. Quer ver? Gravei um vídeo para você explicando um pouquinho sobre isso. Você sabe o que são os mapas? Mapas são basicamente representações do espaço geográfico. É como se eu estivesse representando no papel, de maneira bem reduzida, um território. Assim como a gente faz com uma árvore, uma casa, a gente faz ali o contorno, tenta representar da melhor forma que a gente consegue e reduz bastante o tamanho daquele objeto ou daquele elemento para caber ali no papel. Então, o mapa é basicamente isso, a representação do espaço geográfico. E os mapas contêm alguns elementos que nos informam ou dão informações importantes sobre ele, como, por exemplo, o título, a fonte, temos legenda e também escala. O título basicamente informa o assunto daquele mapa. Então, a gente vê aí que nesse caso é América do Sul, com os países e capitais. A fonte é quem fez ou quem elaborou esse mapa, pode ser uma pessoa ou uma instituição. A legenda traz as informações detalhadas que contém ali. Nesse caso, informa aí os países e as capitais. E por último, a escala, que mostra a relação entre o desenho e o tamanho real daquele território. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos aprender sobre escala gráfica e numérica. E vocês? Acredito que já fizeram muitos desenhos na escola, ou mesmo em casa, não é? Os mapas representam um território, mas como vimos no vídeo, é uma representação reduzida, pois não seria possível representar esse espaço em seu tamanho real. E os mapas podem ter diversos objetivos. Mostrar como é o espaço físico de determinado local. Por exemplo, como é o relevo, se tem morros ou não, se tem rios, praia, vegetação. Eles também podem mostrar algum fenômeno social, como por exemplo na pandemia, em que os mapas foram muito utilizados para mostrar em quais regiões a taxa de contaminação estava maior. Ou podem apresentar as divisões do território mesmo, como a divisão por países, estados e municípios. Por isso, os mapas podem ser políticos, temáticos e físicos, como vemos aqui no slide. No primeiro exemplo, a gente tem um mapa temático. Qual é o tema desse mapa? Aqui mostra a quantidade da população em números. Então, ele é um mapa temático. Aqui nós temos um mapa físico, que mostra o tipo de vegetação em cada parte do país. E aqui um exemplo de mapa político, que mostra a divisão por estados do nosso país. Mas além disso, há algumas informações que aparecem nos mapas e é legal compreendermos. Hoje, especificamente, vamos falar sobre as escalas cartográficas. Ampliei um dos mapas do slide anterior para entendermos melhor algumas informações, incluindo a escala. Essas informações estavam no vídeo que assistimos, mas vamos analisar juntos aqui? Veja, os mapas geralmente têm título,
orientação, que nós identificamos aqui uma parte da Rosa dos Ventos. Nós temos também a legenda e aqui nós identificamos no cantinho a escala. O título informa o assunto do mapa. Legenda nos ajuda a identificar as informações que constam nele. E a escala nos informa quantas vezes aquela representação foi reduzida para se desenhar aquele mapa. A orientação representa a posição da localidade mapeada. Geralmente aqui aparece o norte, né, que é para cima. Por exemplo, aqui temos 3 mapas. O do Brasil, o do estado do Espírito Santo e do município de Cariacica. Se a gente observa assim o slide, os mapas têm tamanho bem parecidos, não é? Mas sabemos que o tamanho do território real dos 3 é muito diferente. O país é muito maior que o estado, assim como o estado é muito maior que o município. Um está dentro do outro. Então, a representação não corresponde ao tamanho real. A escala nos apresenta essa informação. Quantas vezes foi reduzido aquele mapa para representar o território? Tentei exemplificar por meio de desenhos. Olha o vídeo a seguir. Olha só, vamos fingir que esses 3 desenhos representem celulares. Vejam que eu representei o mesmo objeto, mas utilizei tamanhos diferentes. Então, é a proporção. Supondo que o do meio seja o tamanho real, o da esquerda teve o tamanho reduzido e o da direita um tamanho aumentado. Então, assim como qualquer desenho que fazemos, os mapas são representações reduzidas de um território. E a escala mostra o quanto esse mapa foi reduzido, ou a proporção entre o desenho e a área real. Nos mapas, essa redução é representada pela escala. Por analisar a escala, conseguimos saber quantas vezes aquele mapa foi reduzido para caber no papel, no livro, banner, o que for. Então, olha essa escala aqui. Esse é um exemplo de escala numérica. A escala numérica mostra em números o quanto o mapa foi reduzido. O primeiro número, que geralmente é 1, representa a medida do mapa. Então, podemos dizer que para esse tamanho de mapa, precisaríamos aumentar essa representação 50 milhões de vezes para saber o tamanho real. Ou podemos dizer também que o tamanho real do espaço representado foi reduzido 50 milhões de vezes para caber no papel. Inclusive, por meio dessa informação, é possível calcularmos o tamanho real de um espaço. Exemplifiquei isso com um quadrado. Dá uma olhada. Bom, galera, vamos exemplificar com um quadrado. Esse quadrado que eu fiz aí, ele tem 2 centímetros. E a escala dele é de 1 para 80, ou seja, ele foi reduzido 80 vezes. Então, como é que eu consigo descobrir o tamanho real? Basta multiplicar ou aumentar 80 vezes o tamanho dele, a representação dele de 2 centímetros. Então, vou fazer a continha de 80 vezes 2. 80 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, deu 160 centímetros, tá? E se eu quiser saber em metro? Basta lembrar da conversão de que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, na verdade, eu vou ter 1 metro e 60 centímetros. Ah, e essa conta também dá para fazer com a regra de 3, tá bom? Espero que tenha ajudado. Os mapas também podem apresentar a escala gráfica, que apresenta basicamente a mesma informação, porém de forma mais visual. Observe aqui, nós temos esses quadradinhos que representam os centímetros. Nesse caso, a escala gráfica mostra que a cada centímetro desse mapa, nós temos uma área real de 250 quilômetros. E a cada 2 centímetros, então, 500 quilômetros de área real. Vamos fazer uma atividade breve agora? Vamos ver se conseguimos compreender.
Então, pensa aí um pouquinho. Se para cada 1 centímetro aqui nessa escala nós temos 3 quilômetros, 2 centímetros correspondem a quantos quilômetros? Dois centímetros nessa escala correspondem a 6 quilômetros. Tranquilo para descobrir isso? Aqui nós identificamos por observar que cada intervalo desses representa 1 centímetro. E a cada 1 centímetro, nós temos uma medida real de 3 quilômetros. Então, se contarmos 2 intervalos, nós temos o total de 6 quilômetros. Agora, nessa escala aqui, o 1 se refere ao tamanho de área representada. E o que representa o número 10.000? Opção A, a área real. B, a área representada. C, a área construída. Ou D, a área vazia. Vou aguardar você responder. Observe bem a escala e a questão. A escala numérica é uma fração. O 1 é o denominador e o 10.000, neste caso, o numerador. Isso quer dizer que toda vez que virmos uma escala como essa, o primeiro número representa o tamanho do desenho que você está vendo. E o segundo número, o tamanho real, ou tanto de vezes que ele precisaria ser aumentado para sabermos a medida real. Ou mesmo o tanto que ele foi reduzido para caber ali no papel. Neste caso, então, o tamanho real é 10.000. 10.000 vezes o tamanho da representação. Se o mapa ou qualquer outro desenho tivesse 5 centímetros neste caso, o tamanho real seria de 5 vezes 10.000, ou 50.000 centímetros. Então, a nossa opção é a opção A, a área real. E agora, um exemplo com a escala numérica. Tente resolver a seguinte questão. Ronaldo desenhou sua cozinha. A escala deste desenho da cozinha é de 1 para 500. Qual o tamanho da cozinha em centímetros? Bom, se a escala é de 1 para 500, significa que esse espaço tem 500 centímetros. Para transformar em metros, basta lembrar que em cada metro tem 100 centímetros. Então, eu vou dividir 500 por 100 e o resultado é 5 metros. Mais uma questão e a última. Nessa escala gráfica, 2 centímetros equivalem a qual medida? Observe com calma e analise as informações.
Observando a escala gráfica, vemos que a medida está em metros. Então, a cada 1 centímetro aqui, podemos considerar 50 metros. Sendo assim, 2 centímetros equivalem a 100 metros. Acertou? Espero que sim. E espero que você já tenha registrado também a sua presença nesta aula por meio do código QR que aparece aí na tela. É muito importante saber que você esteve aqui conosco. Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Nós vimos sobre a escala gráfica e numérica. Elas basicamente representam a mesma coisa, a proporção entre o desenho e o tamanho real. A diferença é que na escala gráfica temos uma representação visual, calculada com base em centímetros. Na escala numérica, temos a relação do desenho, representado pelo 1, para o tamanho real em centímetros, o número que aparece depois dos 2 pontinhos. O que achou desta aula? Não esqueça que, no caso de dúvidas, você pode falar conosco por meio do WhatsApp. Inclusive, é por meio dele que você consegue nos enviar a sua atividade. Vou deixar aqui na tela para que você anote ou tire uma foto. Como você explicaria para alguém o que é a escala nos mapas? Você pode gravar um vídeo de 1 minuto ou menos, ou mesmo fazer um pequeno texto de até 5 linhas para explicar o que você entendeu. Não precisa explicar cálculos, apenas dizer o que as escalas representam nos mapas, do seu jeito, com as suas palavras. Envie-nos por meio do número que está aqui, 996610143. Também nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e tem o nosso site. Lá você acompanha nossas aulas, a programação e ainda consegue tirar suas dúvidas. É isso, turma. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima aula. Abraço e não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.